Eu vi que um dos hinos da harpa aqui falou sobre confiança, fé, né? E mexeu com o meu coração a fala de muitos irmãos aqui. O Rogério veio falar sobre a confiança em Deus, e o Espírito de Deus falou comigo através desse texto desde ontem. Desde ontem eu estava lendo esse capítulo fantástico de Hebreus, capítulo 10. Quem nunca leu Hebreus, eu aconselho você a ler com calma, de preferência uma Bíblia de estudo, que ele é um livro muito fantástico, você vai aprender muito, mas é bom ter uma Bíblia de estudo para te orientar alguma coisa ali. Hebreus capítulo 10, o verso 35, vou ser breve por causa do relógio também, que a gasolina hoje é pouco aqui, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus vai falar comigo e com os irmãos, amém? Hebreus capítulo 10, verso 35, olha só que forte. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Meu Deus, irmãos, 4 versículos me desmontou. Deus falou tanto no meu coração, e eu comecei a deixar o Espírito Santo a penetrar a minha alma e falar sobre esse primeiro verso aqui, portanto, não abandoneis a vossa fé. Portanto, e outra tradução fala isso, portanto não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Querido, você percebeu que depois que você começou a acreditar em Deus, a desenvolver a sua fé, a sua confiança, de um certo tempo, quando você começou a obter vitórias pela sua fé, porque, irmão, a fé, ela traz para a nossa casa, a fé traz para a nossa vida muitas vitórias. Tem muita coisa que aconteceu na minha vida que com certeza está relacionada à confiança em Deus, à fé, à esperança em Deus. E eu venho percebendo que de um tempo para cá, o nosso adversário, o mundo, o sistema, tem lutado para que a igreja abandone a sua confiança, para que a igreja, cada um de nós, tanto no individual como no coletivo, abandone a nossa confiança, principalmente se você está vivendo assim altos e baixos, que é meio normal como ser humano, a gente viver altos e baixos de situações adversas. Uma hora a saúde, uma hora é a família, uma hora é o emprego, uma hora é a própria igreja que se congrega, e tudo isso faz parte da nossa humanidade. A gente vai viver, irmãos, não acredite você não, que porque você tem uma fé, vai ser tudo favorável. Mentiram para nós muito bem, que se depois que a gente aceitar Jesus e tiver fé, vai ser, não é do nosso jeito. Muitas vezes a gente tendo uma fé poderosa em Deus, e isso não vai nos isentar de passar situações adversas e ter capacidade de suportar, porque, olha só, portanto, não abandoneis a vossa confiança. Quantas pessoas ao redor meu e seu que nós estamos vendo abandonar a confiança? Por que está abandonando? Porque foi atingido em cheio pelo inimigo das nossas almas. O inimigo projetou a flecha: vou tirar a confiança deste homem, vou tirar a confiança dessa mulher, vou tirar a confiança dessa igreja. Tem igreja que perdeu a confiança, que Deus é com ela, que Deus é o dono dela, e a gente não pode permitir isso acontecer, irmão. Eu vejo essa batalha travada na mente, não é? Tem hora que a gente fala: rapaz, será que eu vou continuar confiando? Será que eu vou continuar esperando? Será que eu vou continuar posicionado? Então a gente observa que o escritor dos Hebreus está dando um recado forte: portanto não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Na nossa confiança tem recompensa, na nossa perseverança tem a atuação de Deus na minha e na tua vida. Deus também não está esperando um povo servir Ele sem confiança, irmão. Ele já está esperando alguém que decidiu servir Ele ter uma confiança inabalável, passando por situações adversas, mas não negociando
distanciando a fé, porque hoje eu estou vendo muita gente abandonar, e nem passou ainda em provas que a gente já viu na Bíblia, de gente que perdeu família, de gente que perdeu bens, de gente que ficou enfermo. Inclusive até você já conhece pessoas que te dá inspiração, fala como é que aquela família consegue estar na igreja ainda, como é que aquele irmão está na igreja ainda, olha a prova que ele atravessa, olha a vida que ele vive, e mesmo assim ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, confiando em Deus, na soberania de Deus. A casa dele não está como ele queria, nem a vida dele, mas ele não perde a confiança. Você vai conversar com ele, eu sei que Deus é na minha vida, eu estou esperando em Deus, eu sei que a minha vitória está chegando. São pessoas que não abrem mão da sua confiança, embora está vivendo um contexto terrível, mas eles não abrem mão da confiança em Deus. Isso aqui que nos deixa vivo, irmão. Se eu e você abrir mão da nossa confiança, você vai sendo sepultado devagarzinho. Devagarzinho a sua fé vai indo embora. Daqui a pouco você está um descrente dentro da tua casa. Daqui a pouco você que um dia foi exemplo para alguém, hoje já é um descrente, um desigrejado, alguém que precisa até ser evangelizado de novo, porque Satanás conseguiu atingir aquilo que é de maior importância na nossa vida, que é a nossa confiança. Inclusive, às vezes você vai ter que ter confiança mais que a esposa, mais que o marido, mais que os seus filhos, mais que os seus amigos, porque é você que vai estar atravessando a adversidade lá, e se você não tiver confiança, é você que vai ser derrotado. Então o texto fala, portanto, não abandoneis a vossa confiança. Não abandone. Pastor, mas você não está na minha prova, faz um ano que eu estou aqui esperando algo de Deus e não acontece. Só um ano? Você já olhou na Bíblia os irmãos que esperaram 40, 45 anos para obter a vitória, como Josué e Caleb? Eles só possuíram a terra depois de 45 anos de espera, a minha idade, esperando, confiando, que quando ele pisou na terra, ele falou, o meu vigor é o mesmo, a minha confiança é a mesma de 45 anos atrás. Alguém que ficou posicionado em Deus, alguém que não se abalou pelos momentos difíceis da vida. Nós estamos vivendo um período agora, irmão, que as provações têm revelado uns crentes muito superficiais, e eu não estou atacando ninguém aqui não, eu corro o risco de ser um também, mas as lutas que Deus permite chegar, situações em cada um de nós aqui que vivemos, às vezes nos revela que de fato a gente só era um crentinho superficial dentro da igreja, com um relacionamento de uma casquinha com Deus, porque, meu irmão, é na hora do fogo e da prova que nós vamos ter que mostrar para todo mundo que nos conhece que nós é crente, que nós temos confiança em Deus, que nós sabemos que a luta não dura a vida toda. Então eu tenho assustado, fala, meu Deus, não passou a primeira, esse crente não passou a primeira prova, já está berrando, já está abandonando, e o texto está falando, portanto não abandoneis a vossa confiança, vírgula, pois nela há grandioso galardão. Todos que confiarem em Deus receberam honra na terra e também vão ser honrados nas mansões celestiais. Todos que confiaram em Deus, que não abandonou a sua confiança, Deus não deixou ele sozinho. A gente pode navegar na Bíblia aqui. Neemias não foi reconstruir os muros só pela carta do rei, mas ele foi reconstruir os muros confiando no Deus que deu autorização para ele ir. Davi, quando foi enfrentar Golias, não enfrentou porque era alguém habilidoso que já tinha matado o urso e leão, mas ele falou, você vem a mim com lança e espada e eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos. Não era confiando em Saul e no exército de Israel, mas era na confiança que ele tinha em Deus. Então, irmão, pode ser sincero com você aqui, você pode ficar até sozinho. Se você ficar com a sua confiança, você vai ser vencedor onde você chegar. Pode ser que alguém te abandone, pode ser que no meio do caminho você fique sozinho, mas se você ficar com a confiança em Deus, você já está com a maioria. Está escrito aqui que vai ter galardão grandioso. O texto fala grandioso galardão. Deus recompensa todo aquele que ousa acreditar e esperar. Mas vai ser difícil? Vai. Mas se você tiver uma fé alimentada na palavra, na comunhão com Deus, você não vai abandonar Deus, irmão. Você vai ficar com Ele até o final. Pastor, mas você não está no meu lugar, eu fiquei desempregado, perdi a família, perdi isso, perdi a saúde. Irmão, tem gente na Bíblia que perdeu mais que eu e você e ficou até o final. Jó é um exemplo.
Perde tudo, fica com a esposa, perde os filhos, perde os bens, é acusado de pecador, de alguém que estava em pecado, mas ele tinha confiança em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus não apareceu, não deu para ele em dobro tudo que ele possuía. Pode perceber, irmão, se faltar confiança, atrasa o processo. Tem hora que falta confiança para nós e entra só murmuração, atrasa o grandioso galardão, recompensa presente. E Deus, ele tem prazer em abençoar quem confia e espera nele. Quem lembra de Jeremias 17? Vai, coloca aí, Lucas 17, verso 5, se não me falha a memória. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Homem no sentido genérico. Verso 7, vamos ver. Olha lá, mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Bendito, feliz, mais do que vencedor, mais do que feliz, bem-aventurado é quem confia no Senhor no momento de crise, de vento, de tempestade. E uma vez eu estava conversando com um empresário, entrou uma crise no Brasil, e todo mundo mandando versículo para ele e tal, para ele não se assustar, mas quem não se assusta, né? E eu mandei esse versículo para ele, no particular do Zap, e ele falou: glória a Deus, esse versículo está no meu coração, Deus falou comigo através dessa palavra que você mandou para mim. Bendito, feliz é o homem que confia no Senhor, cuja a esperança é o seu. Não é os homens não, irmão, não é o seu patrão não, viu? Não é as pessoas que estão em volta de você não, é o Deus Todo-Poderoso, que sabe quando você acredita nele. Ele sabe perfeitamente onde tem fé, irmão. Deus, ele conhece aqueles que nele acreditam. Deus, ele conhece aqueles que nele depositam a sua confiança. Então vai ter galardão, pastor? Tem. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia os homens que acreditaram em Deus, eles enfrentaram a tempestade, a situação, e saíram do outro lado mais do que vencedor, porque tem recompensa. Quem está me ouvindo aqui? Por que está falando para não abandonar? Porque nesse contexto, muitas pessoas já abandonou. Nessa época que foi escrito esse livro, essa epístola, quantas pessoas não pularam do barco da fé? E eu estou cansado de ver, eu não sei os irmãos. Desde a época que eu me batizei, dia 30 de abril de 2000, já vai para 25 anos, né, que eu batizei. Joab, o que eu vi de gente abandonar, jovem que nem eu, que era para ser pastor, que era para estar com a vida arrumada, porque eu não encontro ninguém que seja crente, alguém que confie em Deus, que não esteja com a vida organizada. Não estou falando rico, mas organizada tá. Quem é crente, quem serve a Deus, quem não abandona a sua confiança, ele pode estar morando até num lugar desfavorável aos olhos dos outros na cidade, mas a vida dele é organizada. É uma vida abençoada, não falta nada, do necessário não falta, porque confia e o grandioso galardão não falta. Deus abençoa no trabalho, abençoa na família, ele é abençoado, ele é cercado, porque a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Quem confia em Deus, irmão, a bênção vai te alcançar, você vai andando e ela vai te alcançar, você vai vivendo e o favor de Deus vai te alcançar. Isso é o grandioso galardão cercado a tua vida, porque você confia em Deus, e você não confia em forma de barganha, você confia por dependência, porque você é filho, você recusa. Eu me recuso a viver, irmão, sem a ajuda de Deus. Eu me recuso. Quando eu olho quem eu fui, o que eu me tornei, o que Deus ainda vai fazer na minha vida, que eu estou na meia idade, né? Eu estou na meia, 45 mais 45 para frente é 90. Se Jesus não voltar, fazendo caminhado do jeito que eu estou, peguei um check-upinho agora, Rogério, foi segunda-feira ou quarta, Marisa? A médica me deu um parabéns, falou: deixa eu dar um 10 para você. Uma médica me deu 10 e falou: olha, nessa semana, nesse mês aqui, eu não dei 10 para nenhum homem, mas eu vou te dar um 10 aqui, que ela foi virando. Tá bom, e eu dando glória a Deus dentro da sala, glória a Deus. Ela olhava para mim: o Deus seja louvado, porque a minha guerrinha era com o meu colesterol. Aí eu comecei a caminhar e correr com o meu irmão, tá tudo normalzinho, 0 quilômetro, tá uma bênção. E aí ela começou: parabéns. Aí eu entendi,
é o favor de Deus na minha vida, Deus me favorecendo em tudo. Quem está me ouvindo? Deus vai te favorecer também em tudo, irmão. Está escrito aí, ó, grandioso, não é coisa pequena não, galardão, recompensa. Então continua acreditando, viu? Se você está em volta de um monte de gente que não acredita em Deus, ousa não ser igual, continua confiando no seu Deus, que Ele vai te surpreender, que Ele vai te abençoar, que Deus é muito mais daquilo que você pensa. Ele é mais do que a própria Bíblia pode explicar. Deus é mais do que a Bíblia explica. Ele está acima, muitas vezes, a nossa mente que não compreende o seu tamanho. Aí continua o verso 36. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Está vendo, meus irmãos? Tem muita gente que fala da promessa aí e desassocia a sua responsabilidade de ter perseverança e de cumprir a vontade de Deus. Tem muita gente, eu tenho promessa de Deus, mas está numa rede, certo? É um irresponsável, não assume compromisso com Deus, na obra de Deus, e tem a bocona cheia de dentro para falar, eu tenho promessa, eu dou uma medida, eu olho para cá, eu olho para lá, você não vê a pessoa se mover em nada na direção da vontade de Deus. E o texto está falando aqui, ó, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Primeira coisa, irmão, confio. Tem galardão? Tem. Então continua com perseverança. Vai vir tempestade, você vai ficar firme, vai ter momentos difíceis, você vai ficar firme, você não vai arredar o pé da presença de Deus, porque está falando de perseverança, a fim, aí depois de perseverar, entra um compromisso, ó, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus. Tem gente, Muro, que quer que Deus cumpra a promessa na vida dele, que eu conheço um monte aí, mas ele não cumpre a vontade de Deus em nada. Deus está lá longe, ele está aqui fazendo o que ele quer da vida dele. Deus chama para fazer alguma coisa e ele nunca estende a mão, eis-me aqui, nunca está disposto a cumprir a vontade de Deus. Você quer promessa para quê, crente ruim? Para que Deus tem o interesse de cumprir a promessa na vida de um indivíduo que não confia, que não tem perseverança e que não tem o prazer de cumprir a vontade de Deus, seja ela dolorida ou não, viu? Seja ela difícil ou não, vai lá e cumpre, para que a promessa de Deus chegue de verdade na tua vida. Ou você acha que Deus é um Papai Noel no trono, que faz uma promessa, e aí você faz o que quiser com a sua vida, bagunça com a sua vida, é irresponsável com a sua vida, e quer que Ele venha cumprir a parte dele na sua vida? É só ler a Bíblia que você vai ver que não é nada disso. O texto está confrontando isso. Olha aí, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Seja perseverante, irmão. Persevera naquilo que você está fazendo. Você começou, você termina. Vai até o final. Seja forte, seja valente. Vai até o fim. Deus é com você, irmã. Não desista. Seja perseverante. Eu vou começar a fazer minha casa. Vai até o fim. Geme, junta e pega férias e vende férias e vai de domingo e vai vender goiaba no semáforo, faz alguma coisa, mas seja perseverante e vai fazer alguma coisa que você colocou no teu coração, que Deus é com você. Agora não tem perseverança, começa, aí o colonhão entra, domina tudo. É que nem a nossa igreja, muita gente falou, ele vai começar, mas vamos ver, a igreja é pequena, como é que vai sair? Mas começou e todos sabem que for para varrer, eu entro lá para varrer. Se ninguém for, eu abro, pego a vassoura e vou varrer. Mas eu estou lá, mostrando para o super, eu já sei da palavra, o senhor está me vendo aí de cima, pai, estou aqui, ó, me ajuda. Hoje não foi possível ninguém vir, mas no outro sábado o senhor manda 5 aqui então. Não vem nenhum hoje, mas manda 5 no outro sábado. Estou lá perseverante, cumprindo a vontade de Deus. Para quê? Ó, perseverante, havendo cumprido a vontade de Deus. Aí depois de ter feito tudo isso aí, dona Inês, que vem a parte boa: alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Então, Joab, tem um monte de gente cortando etapa, não faz nada, não se move para nada. Deus tem promessa na minha vida, eu lembro que Ele falou comigo, mas olha o preço que eu tenho que pagar. Tem que levantar, meu irmão, tem que estar junto com a família, tem que estar junto com os obreiros, tem que vir aqui orar, tem que trabalhar, tem que ir lá na igreja, abrir mão de muita coisa, tem que pôr a mão no arado e ficar posicionado para Deus honrar e para Deus abençoar e cumprir a promessa dele na nossa vida. Deus não chamou menino para fazer a obra dele, tem que ser homem. Está difícil, chora com 2, com 3, com 10, com 20 e vamos tocando o barco, e que Deus vai honrar a nossa fé.
É isso que eu tenho no meu coração, e eu estou transmitindo isso aqui, eu estou vivendo isso aqui na íntegra. Tem dia que eu olho assim, Senhor, cadê aquele monte de gente que ia ajudar? Cadê aquele monte de gente? Eu estou contigo, vamos junto. E fica 4, 5, 3. É a fé, irmão, nós temos que continuar. E se todos me deixar, eu tenho que continuar. Eu tenho que ir, tenho que prosseguir. Eu sei que Deus não vai permitir isso, que eu tenho meus irmãos aqui, mas se porventura isso acontecer, você vai me ver lá. Nem que for eu, a Marisa, o Lucas e mais alguém. Vocês vão me ver lá cumprindo isso aqui, porque eu entendi a vontade de Deus. Tem que fazer. Se a promessa, se eu espero a promessa, eu tenho que cumprir a vontade de Deus primeiro, para que depois plenamente cumpra o que Ele prometeu. Ele prometeu, Joab. Tem muita, eu vejo assim até os pregadores empolgados, cortando parte do texto. O que Deus prometeu está de pé. Você já escutou esses pregadores barrigudos, Márcio? Está de pé, sendo favorável ou descompromissado embaixo, que tem muita gente descompromissada dentro da igreja. O que Deus prometeu está de pé, viu? Ué, mas está de pé, e você está de pé? Você que precisa ficar de pé, porque Deus não vai ficar deitado nunca. É você que precisa ficar de pé, meu filho, posicionado naquilo que Deus falou, o teu respeito, a tua casa, a tua vida, a tua chamada. É você que precisa ficar de pé, porque Deus já está de pé faz tempo. Ele não pode mudar, irmão. E quando Deus faz alguma coisa, não é em relação a só mim, a você, é a palavra que Ele prometeu para Ele mesmo. É a palavra dEle que não pode voltar atrás. Então a gente precisa só fazer a nossa parte. Mas tem gente que nem a parte dele quer fazer. Quer sentar numa rede e falar, Deus prometeu, Ele se vira, vem e faz. Não é assim não. Eu estou falando com conhecimento de causa. Não é assim não. Tem que chorar, tem que jejuar, tem que encher a mão de calo, tem que ter a cara para chegar e pedir ajuda. Rapaz, eu sou crente, nos ajuda lá, nós estamos fazendo a igreja, e vai, cumprindo a vontade de Deus. Porque quando eu estou falando de obra, eu estou evangelizando, viu? Quando eu estou falando de reino, eu estou posicionando a pessoa que nós trabalhamos com um Deus eterno, que a nossa preocupação não é só com quiosque, não é só com rancho, que nós amamos a obra de Deus, que nós estamos focados em fazer alguma coisa que vai deixar um legado. E as pessoas percebem, opa, tem algo diferente aí. Eles estão indo na contramão do que nós estamos querendo, porque a sociedade só quer festa, irmão. Eles só querem lazer. Quando vê crente posicionado, cumprindo a vontade de Deus, eles acabam observando a nossa vida. Olha o verso de número 37. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aquele que vem, irmão, a Bíblia está dizendo que ele vai vir e virá e não tardará. Então a gente precisa esperar. Esperar como? Sem fazer a vontade dele, já é um fracasso. Porque quando Davi não quis fazer a vontade de Deus, ele pecou e ele trouxe ruína para a sua vida. Mas quando ele se arrependeu e mudou de vida e se aproximou de Deus, ele descobriu algo fantástico. Está lá no Salmo 40, verso 8. Deleito-me, Senhor, em fazer a tua vontade. Sim, ó Deus meu, a sua lei está dentro do meu coração. Irmãos, eu já tentei ver crente, já me aproximei de muitos crentes. Estou aproximando e conhecendo mais. Não tem como você encontrar um crente feliz de verdade se ele não estiver cumprindo a vontade de Deus. Ele está disfarçando que ele está feliz, ele está contracenando que nem um autor, pulando para lá e para cá, mas se ele não estiver cumprindo a vontade de Deus, não estiver esperando Jesus, ele não é feliz. Eu descobri isso. O crente que não espera Jesus, ele não é feliz. Ele está com a capinha no rosto, dando glória a Deus dentro da igreja. Ele não espera o seu Salvador. Ele não tem perspectiva de vida eterna na alma dele. Ele não espera Jesus nem um dia da semana, do mês e do ano. Que crente que é esse, irmão? Que se diz ter o nome escrito no livro da vida, que tem uma morada preparada por Jesus, mas ele não espera ir para lá. Ele nem crê que esse Jesus vai vir. E o texto está falando aqui, ó, portanto, dentro de pouco tempo, aquele que vem, olha que palavra boa, aquele que vem virá e não tardará. É por isso que nós não podemos pensar que ele vai vir daqui 5 anos. Eu vou bagunçar agora, que vai dar tempo de pedir perdão, e, né, de fazer uma manobrinha. Não, ele virá e não tardará. Nós não sabemos.
Por isso que tem que estar esperando. Espera todo dia, irmão. Espera Jesus todo dia. Tá? Você não vive, escuta isso aqui, talvez alguém aqui tomando um puxão de orelha. Você vive pensando na aposentadoria, que está daqui 20 anos, 10 anos. Quando eu me aposentar? Se espera aposentar no céu primeiro. Espera Jesus hoje à noite, espera Jesus amanhã, vive com essa perspectiva que Ele vai voltar e vai levar a sua igreja, que você vai obedecer mais. Eu já percebi isso, irmão, quando eu estou na perspectiva de esperar a Deus, eu fujo da aparência do mal, do pecado, não vou negociar minha santidade, porque pode ser nesse exato momento que Ele retorne, porque a vinda de Jesus, ela não depende de sinais, irmão. Nós aprendemos errado. É a eminente volta de Jesus. É uma teologia que pode ser qualquer momento. Hoje, amanhã, pode ser que ele tarda também na nossa ótica aqui, 5, 10 anos, 20 anos, não sabemos, mas o texto fala, pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então viva esperando, viu, jovem? Viva esperando o seu Cristo. Essa comunhão vai melhorar, a sua vida de crente vai melhorar. Você está esperando alguém? Como que é? Quando você está na tua casa, está esperando alguém? Vai na louça, vê como é que está a geladeira, e vai chegar alguém aqui hoje e tal, a gente se ajeita. Não fica de qualquer jeito em casa, quando você está esperando alguém. Não é assim, Joab? Você não vai largar lá tudo de perna para o ar, vai vir alguém lá, meu. Você tem que se preparar. Agora, se você sabe que o seu Senhor pode vir em qualquer momento, deixa o seu altar limpinho, deixa as lamparinas acesas, deixa o seu coração esperando Ele. Agora, se o seu coração não está esperando Ele, irmão, por isso que muita gente vai ficar, vai ser surpresa para os desapercebidos. Para quem está esperando, não. A igreja já espera, a igreja já está, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, já é uma perspectiva do coração do crente. Agora, o desconcertado, não vem agora não, Jesus, que eu estou cheio de B.O. aí, não vem agora não, que eu preciso acertar a minha situação, porque ele não espera com a vida no altar. Agora, quando você espera, é outra situação. Olha o verso 38, é lindo esse versículo aqui, hein? Olha isso. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Não tem volta mais. Viu, Joabe? Viu, Murilo? Não tem volta mais. Aceitou Jesus, batizou? Não tem volta mais, irmão. Se a gente voltar, é só pancadaria, só sofrimento. Além de abrir espaço para o diabo vir morar com mais 7, aquele que estava com mais 7 dá 8. E o líder dos 8 é o da morte, que sempre vai querer levar o crente desviado a morrer fora da presença de Deus, que isso eu já vi, e aconteceu na nossa cidade aqui. Pessoas que retrocederam, não viveu pela fé, foi atropelado pela vida, e o texto está falando que Deus, a minha alma não se agradará dele, daquele que retrocede, daquele que volta atrás. Deus levantou, te fez andar, fez você caminhar, te deu uma vida nova, fez algo no teu coração, no teu caráter. Aí daqui a pouco você vê o camarada retrocedendo. Está escrito aqui, não sou eu que escrevi não. Não tenho prazer em você que voltou, não tenho prazer na tua alma que retrocedeu. Ou seja, Deus não está aprovando aquela vida está correndo um risco terrível, irmão. E não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira e ajeitar, é porque ele está na prova, é porque não, ele tem que se converter, ele tem que confiar e continuar acreditando que Deus vai tirar ele dessa situação, não retroceder, porque o texto está falando que a minha alma não se agradará dele. Viver pela fé não significa ter tudo o que eu quero e nem viver tudo que eu espero. Viver pela fé é suportar tudo que a vida vai me oferecer, mas não perder a fé, que nem o apóstolo Paulo, um homem crente daquele lá, irmão, servo de Deus, fundador de igreja, missionário, homem temente, só apanhou, foi preso, açoitado, expulso de cidade, entendeu? Naufragou, picado pela serpente. Oxe, esse homem, pela fé que ele tem, ele poderia falar, poxa, minha fé poderia me dar um nível de vida de sucesso. Não, mas a fé que ele tinha em Deus produziu nele uma capacidade tão grande dele suportar todos os tipos de sofrimento sem perder a fé. Essa fé que me admira, Joab. Não é essa fé não, tá aqui a chave, comprei, essa é boa também, mas não é a que passa no teste. A que passa no teste é o cara ir preso inocentemente e ficar crente lá dentro, é o cara passar por
por um período de enfermidade e continuar crente mesmo com a enfermidade, é o cara ser desprezado, é o cara ser açoitado que nem Paulo, e não era criminoso, expulso de cidade, e mesmo assim ele fala, ó, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé está comigo. A minha fé ninguém tira, nem as prisão, nem os açoites, nem a serpente, nem o naufrágio, nada tirou a fé desse homem, irmão. Por isso que ele encerrou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A coisa mais importante que a gente tem. Pode ser que no futuro, irmão, a gente fica velhinho numa cama aí, não sei, Deus é quem sabe, e de repente você fica sozinho, mas se você tiver sua fé, você está bem acompanhado. Você está esperando o seu Senhor voltar e te buscar, qualquer momento. Os anjos vêm e levam o salvo para as mansões celestiais. Olha só, o 39 para nós encerrar. Esse aqui é o grupo que eu estou pregando aqui hoje, para mim profeticamente. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para perdição. Não adianta a gente querer colocar no céu quem retrocedeu, irmão. A gente quer ser melhor que Deus. Ele já decretou na sua palavra. Vai nos velórios, a gente fica se ajeitando. Eu tenho medo de fazer velório de gente que não está bem com Deus, que a gente, para agradar a família de vez em quando, fala, Deus sabe, mas a palavra também já avisou. Está escrito aí, ó: nós, entretanto, não somos dos que regridem para perdição. Então, se regrediu, deixou a igreja, deixou Jesus, deixou o corpo de Cristo, regrediu para a perdição. Está no texto, não tem como tirar isso daqui. A pessoa se perdeu. Se deu tempo de voltar, o filho pródigo, se o pai estiver no portão te esperando, você está vivo, entra para dentro. Tem anel, sandália e roupa, e o bezerro cevado ainda, mas deu tempo de voltar, amém. Agora, se não deu tempo de voltar, não entrou na casa do pai, morreu aí, lá fora, é terrível, irmão. Então nós, entretanto, somos dos que não somos dos que regride para a perdição. Mas agora, para mim, Alessandro, para os irmãos que me ouvem, profeticamente, irmão, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Olha que lindo esse versículo. Nós somos os que somos salvos e segue avante, não é para ficar parado não, para avançar. Porque tem hora que as pessoas ficam vivendo do passado. No passado eu orava no monte, eu jejuava, eu lia a Bíblia. Isso é perigoso, irmão, isso te deixa acomodado hoje. Avança, fazendo coisas novas para Deus, trabalhando para o Senhor, se posicionando na sua presença, porque nós somos os que somos salvos e seguem avante. Seguir, andando para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, não perdendo de vista a nossa salvação. Amém? 5 versículos, pode terminar ali, por favor. Eu espero que você lê na sua casa, tá bom? Esse texto na sua casa. Não retroceda, irmão. Não abandone a sua